E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o nosso tema de hoje é sobre o nome empresarial. Então, o nosso tema vai ser sobre a formação desse nome empresarial, alteração e a proteção do nome empresarial. Assim, temos que o nome empresarial ele tem a sua proteção pela lei, assim como as marcas, as patentes e as invenções, elas têm a sua proteção legal, o nome empresarial também tem sua proteção. É importante que a gente não confunda nome empresarial com a marca. O conceito de marcas vamos estudar em outras aulas. Vamos falar um pouco sobre as marcas, os inventos, as patentes, mas na aula de hoje vamos nos atentar ao nome empresarial. E esse nome empresarial, ele se classifica em denominação, ele se classifica em razão social e firma individual. Vamos verificar cada um desses. A firma individual. A firma individual nada mais é do que o nome completo do empresário individual. Ou caso esse empresário individual tenha uma sociedade limitada unipessoal, que é aquela sociedade do qual existe apenas um único sócio, o nome dessa sociedade empresarial unipessoal, ela terá o mesmo nome do empresário individual. Vamos supor que o professor Luiz queira possuir uma sociedade limitada unipessoal. Vamos supor que eu queira ser empresário individual. Nesse caso, o meu nome tem que ser posto nessa sociedade limitada unipessoal, meu nome completo. Ou seja, meu nome completo é Luiz Fernando da Silva Júnior. Ou seja, eu posso colocar o meu nome completo, mas também a lei ela permite que haja abreviação do meu nome. Nesse caso, eu poderia colocar L. Fernando da Silva Júnior. Ou então, eu poderia colocar L. F. da Silva Júnior. Eu poderia colocar dessa maneira também. Vamos lembrar que, quando se trata de firma individual, nesse caso, eu não posso abreviar o sobrenome, tá? Então, o sobrenome não pode ser de forma nenhuma abreviado. Nesse caso, o meu sobrenome é da Silva. Lembrando que o final do meu nome é composto por Júnior, ou seja, Luiz Fernando da Silva Júnior. Da Silva Júnior é o meu sobrenome. Júnior não é considerado sobrenome. Júnior é o grau de parentesco, é o parentesco com o meu familiar que tem o mesmo nome que o meu, ok? Nesse caso, a lei diz que eu posso abreviar o meu nome, porém eu não posso, em hipótese nenhuma, abreviar o meu sobrenome. Ou seja, o da Silva não pode ser abreviado. O Júnior pode ser abreviado. Por quê? Porque não constitui sobrenome. Não constitui sobrenome a palavra que fica no final do nome, que é chamado de Júnior, neto, sobrinho, filho. Esses nomes, no final do nome completo, significa o parentesco que a pessoa tem com algum familiar que tenha o mesmo nome que ele. No meu caso, eu me chamo Júnior. Significa que o meu pai, ele se chama Luiz Fernando da Silva. Então, como eu tenho o mesmo nome do meu pai, eu sou Luiz Fernando da Silva Júnior. Poderia ser filho também. Poderia ser Luiz Fernando da Silva Filho e não da Silva Júnior. Poderiam ter colocado o nome de filho. Vamos supor que eu tivesse o mesmo nome do meu tio. Vamos supor que o meu tio se chama Luiz Fernando da Silva.
eu poderia colocar o meu nome, na verdade, poderia ser, se o nome do meu tio é Luiz Fernando da Silva, o meu nome poderia ser Luiz Fernando da Silva Sobrinho, ok? Então, isso significa que esses nomes que carregam sobrinho, filho, júnior, neto, não são considerados sobrenome. Isso significa que eles podem ser abreviados. Eles podem ser abreviados, ok? Só que o sobrenome não pode ser abreviado. Aqui eu tenho alguns exemplos. Pedro Xavier de Jesus. Então eu posso abreviar o Pedro, né? O Pedro eu poderia colocar o P, somente o P. Xavier, poderia escrever Xavier. E de Jesus sempre vai ser completo. Não posso abreviar o de Jesus, porque o de Jesus seria um sobrenome. Então, aqui verificamos a firma. Verificamos a firma individual. E agora, a razão social. A razão social é quando há vários sócios. Nesse caso, o nome empresarial vai ser chamado de razão social. Quando há mais de um sócio, nesse caso, eu posso colocar da seguinte forma. Eu posso colocar o nome completo de todos os sócios, mas fica um pouco inviável quando a sociedade é composta por mais de 2 pessoas. Então vamos supor que eu tenho uma sociedade empresarial e essa sociedade empresarial seja composta por mais de 4 pessoas. Imaginem só, 4 pessoas, o nome dessa sociedade iria ficar muito extenso, né? Então não dá para colocar o nome de 4 pessoas dentro dessa sociedade. Por isso é utilizado a razão social. A razão social significa que eu posso abreviar. Eu posso abreviar o nome desses sócios. Então eu posso colocar L. Fernando da Silva e João da Silva, Sociedade Limitada. Então eu posso colocar dessa forma a sociedade. Eu também posso colocar e companhia. Pode colocar quando existe mais de um sócio. Então vamos supor que eu tenha uma sociedade empresarial e essa sociedade empresarial tem 4 sócios. Eu posso colocar Luiz Fernando da Silva, JR no final, e companhia. Por que companhia? Porque existem outros sócios dentro dessa sociedade empresarial, ok? Lembrando que eu tenho que acrescentar a palavra limitada, ou seja, Luiz Fernando da Silva e companhia, sociedade limitada. Quanto à denominação social vai ser o nome fantasia dessa sociedade empresarial. Nesse caso, a denominação social, ela pode ser um apelido dessa sociedade empresarial e não necessariamente o nome completo dos sócios. Não precisa colocar o nome completo dos sócios. Nesse caso, eles podem utilizar a denominação social. Daí temos, como exemplo, Farmácia São Pedro Limitada. São Pedro Limitada. Casa Beija-Flor, Artigos Agrícolas Limitada. Notem que eu estou falando de um apelido da sociedade empresarial. Farmácia São Pedro. Farmácia São Pedro é o nome de algum sócio? Não. É o nome que é um apelido dessa sociedade empresarial. Por isso, a classificação correta vai ser a denominação social. Denominação social significa que é o apelido dessa
sociedade empresarial, ok? Nesse caso é utilizado quando existe mais sócios, e daí é bom que eu coloque também o objeto da empresa. Então eu posso colocar farmácia, né, que é o objeto da empresa, vai ser farmácia. Farmácia São Pedro. São Pedro é o apelido dessa farmácia. E limitada é o tipo de responsabilidade que essa sociedade empresarial tem. Então ficaria Farmácia São Pedro Limitada. Quanto à alteração do nome empresarial, é importante fazer essas alterações do nome empresarial sempre que houver mudança no nome do sócio. Muitas das vezes, esse sócio pode ter alguma alteração no seu nome ou alteração no seu sobrenome. Quando de repente esse sócio ele contrai matrimônio, quando ele se casa, daí nesse caso pode ser que o sobrenome dele seja alterado. Daí é necessário fazer o quê? A alteração do nome empresarial. Por quê? Porque alterou o nome desse empresário. Então, é necessário que eu faça esse registro no cartório ou na junta comercial. Então, eu faço a alteração na junta comercial quando se trata de sociedade empresária e faço alteração no cartório de registro civil de pessoa jurídica quando houver alteração de sociedade não empresarial, ok? É sempre bom a gente lembrar que existe a sociedade empresarial e a sociedade não empresarial. A sociedade não empresarial é registrada no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Já a sociedade empresarial, o empresário, ele tem seu registro na junta comercial estadual. Lembrando que cada estado tem sua junta comercial. Então, qualquer alteração do nome do empresário, do nome do sócio, é necessário eu fazer essa alteração na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Lembrando também que essa alteração do nome empresarial também pode acontecer quando existe uma mudança na sociedade. Vamos supor que eu tenha uma sociedade limitada unipessoal. Nesse caso, eu vou utilizar então o meu nome completo. E o meu nome completo vai ser chamado de firma individual. Aí vamos supor que eu queira mudar de sociedade limitada unipessoal e eu queira colocar mais sócios dentro da minha sociedade empresarial. Aí nesse caso, eu posso optar tanto pela denominação social quanto pela razão social, ok? Lembrando aí que a razão social vai ser o nome dos sócios, de todos os sócios, podendo ser abreviado, ou pode colocar o nome de um sócio e acrescentar e companhia, e filhos, e irmãos, e sobrinhos, e netos, e amigos. Também posso colocar isso, além de colocar e companhia, que é e cia, eu posso também colocar e filhos, e irmãos, tá? Então vamos supor que eu faça sociedade empresarial com os meus irmãos. Eu posso colocar Luiz Fernando da Silva Júnior e irmãos. Pode ser posto dessa forma na sociedade empresarial, ok? Então, qualquer alteração, se eu fizer a alteração de uma sociedade unipessoal para uma sociedade que tenha mais pessoas, eu preciso fazer essa alteração, ok? E eu faço essa alteração na junta comercial. Quanto à proteção do nome empresarial, a proteção do nome empresarial ela se dá somente no ente federativo do qual essa sociedade empresarial ela é registrada, ok? Então vamos supor que eu tenha uma sociedade empresarial aqui no estado de São Paulo. Então o nome da minha sociedade empresarial ela vai ter proteção somente aqui no estado de São Paulo, ok?
Eu não vou ter proteção do meu nome empresarial no estado do Rio de Janeiro, no estado de Pernambuco. Não vou ter essa proteção. Eu posso ter essa proteção do nome empresarial em outros estados, caso eu faça o requerimento. Se eu fizer o requerimento, eu posso fazer o uso do meu nome empresarial em outros estados, ok? Então, por isso que é diferente da marca. A marca, geralmente, ela tem a proteção em todo o território nacional. Vai ter no estado de São Paulo, em Brasília, vai ter em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Agora, quando eu falo em nome empresarial, ele só tem a proteção no local. Ou seja, se eu tenho a minha sociedade empresarial registrada aqui na capital de São Paulo, somente em São Paulo que eu vou ter a proteção do meu nome empresarial, ok? Mas nada impede de eu fazer o registro do meu nome empresarial em outro estado, como por exemplo, eu registrar o meu nome empresarial no estado do Rio de Janeiro. Eu posso fazer isso e posso ter a proteção. Lembrando que essa proteção do nome empresarial significa que outras sociedades empresariais elas não vão poder ter o mesmo nome repetido, tá? Alguma coisa do nome vai ter que mudar. Vamos supor que eu faça aí uma sociedade, né? E essa sociedade se chame Luiz Fernando da Silva Júnior. Sociedade Limitada Unipessoal, que tem como objeto uma farmácia. Tá? Então vamos supor que eu tenha aí uma farmácia com esse nome, Luiz Fernando da Silva Júnior, Sociedade Limitada Unipessoal. Vai poder ter outro Luiz Fernando da Silva Júnior, farmácia, Sociedade Limitada Unipessoal? Não vai poder, ok? Pode ser que tenha outra pessoa que tenha o mesmo nome que o meu, só que aí vai ter que mudar alguma coisa. Vai ter que talvez abreviar o nome, de repente eu posso colocar L. Fernando da Silva Júnior, ou então L. F. da Silva Jr. Farmácia, ok? Então, se houver o mesmo nome do empresário individual, se houver a mesma denominação, que é o mesmo apelido da sociedade empresarial, e se essas sociedades empresariais elas forem do mesmo ramo, se elas forem do mesmo ramo e tiverem o mesmo nome, não é permitido ter esse mesmo nome, vai ter que trocar, ok? Só que é possível ter outras sociedades empresariais com o mesmo nome. Quando se trata de sociedades empresariais diferentes, vamos supor que eu tenho uma sociedade chamada Luiz Fernando Farmácia. É uma farmácia que o segmento dela, o objeto social é uma farmácia. Então significa que eu posso ter outro Luiz Fernando que seja no ramo de química, não tem problema. Ou então eu posso ter um outro Luiz Fernando bar e restaurante. Eu posso ter, ok? Então a proteção do nome ela é relevante dentro do território do qual essa empresa fez a inscrição, do qual ela se inscreveu, do qual ela registrou seus atos constitutivos. Ou seja, o nome empresarial é válido dentro do estado que ela fez o registro na junta comercial, ok? Pessoal, agradeço a vocês, curtam meu vídeo e se inscrevam no meu canal.